Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora News, o seu plantão diário de notícias, onde revelamos as reais histórias por trás das manchetes. E hoje voltamos com um caso que vem intrigando muitos e revelando camadas bem inesperadas, que é sobre o conturbado divórcio entre Cíntia Chagas e Lucas Bovvi. À primeira vista parecia uma separação comum, mas com o passar dos dias aí novas alegações surgiram e o que antes parecia um fim discreto de um casamento ganhou ares de drama e também conflito entre o casal. Hoje eu vim comentar com vocês principalmente a recente entrevista que a Cíntia Chagas deu hoje ao portal Léo Dias, que aparentemente conta com algumas incongruências do que está registrado no processo. Então, antes de eu dar essa notícia para vocês, eu quero pedir para que vocês não se esqueçam de curtir o meu vídeo, de se inscrever aqui no meu canal. É muito importante que vocês façam isso para me ajudar aqui no crescimento na plataforma. É rapidinho, é de graça e me apoia muito. Também, se você quiser um contato mais direto aqui comigo, me siga na rede social que estará aqui na tela. Lá eu converso com o pessoal que gosta do Caixa de Pandora diariamente, vários inscritos me mandam mensagens por lá e eu adoro conversar com vocês. E eu também posto vídeos diários naquela plataforma. Bom, então é isso, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pra notícia. Bom, pessoal, então hoje temos um novo capítulo do divórcio da Cíntia Chagas e do Lucas Bovvi. Acontece que a Cíntia deu uma entrevista ao portal do Léo Dias hoje, alegando algumas coisas que aparentemente não são completamente verdades. Então eu decidi trazer aqui para vocês o que está registrado nos autos do processo, o que ela mesma registrou com a sua equipe jurídica, que é bem diferente do que ela está alegando aí nesta entrevista. Isso significa que eu estou contra o Lucas Bovvi ou então contra a Cíntia Chagas e a favor do Lucas Bovvi? Não. Significa apenas que eu estou aqui elucidando os fatos para vocês. Eu não tenho lado nenhum nessa briga, não conheço nenhum dos dois. Acredito que os dois têm os seus erros e se houve um crime neste caso, que a pessoa responsável pelo crime pague por isso. A ideia aqui não é estabelecer lados, e sim informar vocês o que é fato, o que é especulação e o que é mentira, para que assim vocês consigam formar suas próprias opiniões sem influência de nenhum dos lados dessa briga. Que claro que o Lucas Bovvi vai puxar a sardinha pro lado dele e a Cíntia Chagas também vai puxar a sardinha pro lado dela. E aqui no Pandora News nós vamos trazer o que é fato. Bom, o que sabemos até agora é que em 2022 a Cíntia Chagas foi apresentada ao Lucas Bovvi e eles ali iniciaram um relacionamento que sempre foi marcado por diversas brigas. Por brigas, excesso de ciúmes e também controle de ambas as partes. Uma pessoa em específico que a Cíntia Chagas tinha muitos ciúmes é da Zoe Martinez. Lembrando que a Zoe foi eleita vereadora pelo mesmo partido que o Lucas Bovvi e ela teve todo o apoio dele durante a campanha dela. Inclusive, esse foi o tema de uma das brigas entre a Cíntia e o Lucas, porque o Lucas postou uma foto com a Zoe e isso despertou um ódio na Cíntia Chagas. Mas agora tem algo bem interessante sendo noticiado, e é de que a Cíntia Chagas, na verdade, não estava com ciúmes do Lucas Bovvi nessa discussão, e sim da Zoe. O Felipe Campos deu uma exclusiva de que a Cíntia Chagas tinha atração pela Zoe. Então, na verdade, os ciúmes não seria do Lucas Bovvi, e sim da Zoe. Mas são apenas suposições. E é algo que foi ventilado aí na mídia e eu decidi trazer para vocês. E aí, seguindo aqui, já ficou mais do que esclarecido que a Cíntia e que o Lucas gostavam de algumas brincadeiras violentas durante a relação íntima deles, até pelas mensagens que tivemos acesso, onde ela fala brincando sobre algumas marcas que ele deixou no corpo dela. E também tem aquelas mensagens onde parece que a brincadeira deles acabou passando do limite e começou a não ser mais do agrado da Cíntia, que são aquelas mensagens onde ela pede para ele parar de marcar suas pernas daquela forma, de que eles iriam acabar brigando por causa disso. Todas essas mensagens eu mostrei aqui na linha do tempo no primeiro vídeo que eu fiz sobre este caso, então se alguém quiser saber mais sobre esse caso, a linha do tempo completa com todos os prints, eu fiz 2 vídeos antes desse, esse é o terceiro vídeo que eu faço, então para quem não acompanhou desde o início, você pode acessar o primeiro e o segundo vídeo, ver todos os prints dessas mensagens que eu deixei lá no vídeo. E seguindo aqui, em maio deste ano, eles se casaram em uma cerimônia íntima e extremamente luxuosa que ocorreu na Itália, e o relacionamento que já era bem problemático desde o namoro ficou ainda pior.
no casamento, segundo a versão dos dois. Mas claro que cada um dá seus motivos para isso. A Cíntia diz que o Lucas ficou ainda mais agressivo e possessivo depois do casamento, e o Lucas alega que era humilhado pela esposa por ter menos posses que ela. Então são essas as versões deles, mas ambos dizem que o relacionamento estava ficando cada vez mais insustentável. Em agosto de 2024 aconteceu aquele casamento em Ribeirão Preto, onde o Bolsonaro e a Michelle estavam presentes, e lá a Cíntia e o Lucas tiveram um desentendimento, e nessa altura o relacionamento já estava à beira do abismo. Eles então brigaram nesse casamento. A Cíntia alega que o motivo seria ela não ter aceitado tirar uma foto ali com o Bolsonaro, porque ela estava jantando e o Lucas queria que ela levantasse do seu jantar para tirar a foto. E isso foi tema aí da discussão deles, segundo o que a Cíntia Chagas alega. Ela então voltou para São Paulo, né, durante esse casamento. Ele voltou atrás dela, ligando e pedindo para que ela voltasse para a festa. E nesse dia eles chegaram ali praticamente juntos no apartamento deles, em São Paulo, e lá eles tiveram a última discussão feia do casal, e a Cíntia saiu de casa, foi para um hotel, e a partir disso eles deram início ao divórcio, que até então estava sendo feito ali de forma consensual. E inclusive na mensagem que a Cíntia mandou ao Lucas falando sobre o fim do casamento, ela deixou em aberto ali a possibilidade de eles voltarem mais para frente, de eles reatarem o relacionamento caso ele mudasse o comportamento dele. E aí, dia 12 de agosto, ela anunciou na sua rede social a separação, e dia 14 ele iniciou a campanha da Zoe Martinez para vereadora. E nos próximos dias que se seguiram aí, ele postou algumas fotos com a Zoe. Coincidência ou não, logo em seguida, a Cíntia Chagas trocou de advogado e contratou a advogada Gabriela Mansur, ex-promotora de justiça e também muito conhecida por advogar a favor de mulheres. E aí, dia 4 de setembro, a Cíntia registrou um BO contra o Lucas Bovvi, alegando agressão doméstica. Alguns dias depois, no final do mês, o Lucas Bovvi apareceu acompanhado da Pietra em uma missa. E então a Cíntia bloqueou a Pietra. Dia 6 de outubro, novamente eles apareceram juntos nos stories, a Pietra e o Lucas Bovvi. E aí, coincidência ou não, dia 9, o portal do Léo Dias teve acesso ao BO da Cíntia Chagas, e aí ele deu essa exclusiva de que o Lucas seria acusado de agressão doméstica. Então essa é a linha do tempo aqui sobre esse relacionamento completamente conturbado da Cíntia Chagas com o Lucas Bovvi, e eu contei aí com o apoio do Ricardo Feltrin, que é um excelente jornalista e também meu amigo, para ter acesso a alguns documentos aqui do caso e também alguns detalhes. Então eu quero agradecer a ele e dar esse crédito a ele no meu vídeo. Mas agora, a novidade, a notícia de hoje é que a Cíntia Chagas deu uma entrevista ao portal do Léo Dias e disse que sua intenção inicial não era tornar este caso público. Ela disse o seguinte, abre aspas, bem, eu não resolvi expor, eu o denunciei e tive motivos para isso. O boletim de ocorrência vazou e depois disso eu me mantive calada há bastante tempo, fecha aspas. Ela também disse nessa entrevista que o Lucas Bovvi impôs a ela uma cláusula de confidencialidade absoluta depois do divórcio, sob a pena de R$750 mil, e que ela se recusou a assinar esse contrato de divórcio porque era um contrato abusivo. Cíntia, eu sei que tem muita coisa, como eu disse já, que você não pode falar porque está sob segredo de justiça, mas eu queria, se você puder, que você comentasse sobre uma foto que o Lucas postou recentemente na rede social dele, com uma faixa na boca, como se estivesse sendo censurado. Existe de fato uma censura? O que existe é a verdade. A verdade é que ele impôs a mim, como condição para que nós nos divorciássemos, uma cláusula segundo a qual eu não poderia, por 10 anos, palestrar em eventos políticos, me posicionar politicamente, me relacionar com políticos de quaisquer formas. Ele impôs essa cláusula e uma outra cláusula de confidencialidade absoluta em que eu não poderia falar do tema casamento, sob a pena de multa de R$750 mil. Como eu me recusei a assinar esse contrato de divórcio, ele passou a me ameaçar. Ele me ameaçou por dias e dias e dias seguidos, até que, em uma reunião entre o meu ex-marido, o meu então advogado, doutor Bernardo, e o advogado da Assembleia, porque ele estava usando um advogado da Assembleia, o doutor Igor, até que nessa reunião ele afirmou com todas as letras, avise a Cíntia que se ela não assinar, eu vou criar um gabinete do ódio contra ela, de modo
a denegrir a imagem dela, a manchar a reputação dela. Ela pode me prejudicar na política e eu ficarei sem o meu sonho na política, ao passo que ela, com a imagem manchada, não conseguirá mais se sustentar. Eu acabarei com o sustento dela. Foi isso que o meu advogado, o doutor Bernardo, ouviu e foi por isso que eu fiz o boletim de ocorrência. E por conta disso também que você conseguiu essa medida protetiva? Exatamente. Exatamente por isso, porque a ameaça dele girou em torno da internet. Então é por isso que ele não pode falar de mim. Se ele tivesse ameaçado me atropelar com um caminhão, ele não poderia dirigir caminhões. Sim. Ou seja, a atitude da justiça foi extremamente coerente e é falaciosa essa ideia de que há uma censura sobre ele. Não há. O que há é a minha defesa, a defesa de uma mulher que foi, sim, ameaçada, chantageada e violentada. Eu queria te agradecer muito e se você quiser deixar algum recadinho final. A vida sem o agressor é melhor do que com o agressor. Ponto final. As mulheres precisam entender isso. E também nos autos do processo consta a mesma coisa. A Gabriela Mansur, que agora é advogada de defesa da Cíntia Chagas, alega que a Cíntia foi coagida a assinar este contrato, onde ela não poderia falar nada sobre o divórcio em público, sob pena de pagar um valor altíssimo aí de multa. E eu vou deixar todos os prints que eu tenho desse processo para mostrar para vocês o que exatamente está sendo alegado pela defesa da Cíntia Chagas. Mas acontece que o portal Metrópolis teve acesso à primeira versão do contrato de divórcio. E, na verdade, esse contrato foi elaborado pela Cíntia Chagas com a sua equipe jurídica. Nesta primeira versão do contrato, previa, na verdade, uma multa de R$1 milhão em caso de quebra de acordo de confidencialidade. E foi a equipe jurídica da Cíntia Chagas que solicitou isso. E o Lucas não teria concordado com esse valor, e ele que pediu para reduzir para R$750 mil. Esse contrato não chegou a ser assinado e eu vou deixar aqui para vocês exatamente a minuta desse contrato. Então, pessoal, a primeira versão do acordo do divórcio foi redigida pela equipe jurídica da Cíntia em agosto deste ano. E até então eles estavam ali dando andamento no divórcio de forma amigável. Neste documento, a Cíntia Chagas exige o sigilo total de tudo que eles viveram ao longo do casamento, que durou ali apenas 3 meses. E a multa proposta, em caso de desrespeito às cláusulas do documento, foi de R$1 milhão, proposto, na verdade, pela equipe jurídica da Cíntia. No contrato, ambos se comprometem a não divulgar os termos ou as motivações do divórcio sob qualquer ângulo ou circunstância, ainda que tacitamente. Além disso, ambos deveriam se abster de realizar qualquer postagens de conteúdos críticos e ou ofensivos entre si em redes sociais, especialmente relacionadas ao desfecho do matrimônio. Então está escrito o seguinte, abre aspas, no caso de eventual questionamento público, a exemplo de entrevista ou afins, ambas as partes deverão abster-se de mencionar o outro ou o desfecho do casamento, limitando-se a indicar que há cláusula de confidencialidade que os impede de tratar do assunto, sob pena de incorrer em multa no valor de R$1 milhão, por postagem e ou publicação e ou declaração veiculadas, sem prejuízo de perdas e danos, ficando, contudo, excetuada eventuais manifestações prévia e expressamente autorizadas por escrito pela outra parte, fecha aspas. O Lucas, então, recebeu essa minuta do contrato em agosto desse ano e ele pediu para diminuir o valor da multa em R$750 mil, porque ele achou R$1 milhão muito alto. O contrato, no fim, não foi assinado e aí, em setembro, em 4 de setembro, a Cíntia registrou um boletim de ocorrência de violência doméstica. E aí ela entrou com uma medida protetiva contra ele, que foi acatado pela justiça. A partir das denúncias, a juíza responsável por esse caso determinou o divórcio compulsório do casal. Então, eles não precisaram assinar esse acordo de divórcio. E aí, em setembro, o portal Léo Dias teve acesso aos prints de conversas entre o Lucas e a Cíntia Chagas e publicou também o boletim de ocorrência que ela abriu contra ele. Ela alega que essas informações vazaram e que não foi ela quem enviou ao Léo Dias, mas são coincidências um tanto quanto questionáveis aqui. Então, nessa última entrevista, ela alegou
que o Lucas Bove foi quem estabeleceu esse contrato de confidencialidade, a ameaçando para que ela assinasse esse contrato. Porém, de acordo aí com o portal Metrópolis, quem enviou esse contrato ao Lucas foi a Cíntia Chagas. Então, esse acordo de confidencialidade, na verdade, partiu de Cíntia Chagas e não de Lucas Bove, diferente do que ela está alegando hoje. Bom, pessoal, então essa é a notícia que eu quis trazer para vocês hoje, para a gente elucidar melhor este caso, para que vocês tenham acesso ao que de fato está na justiça, o que está sendo alegado, para que assim vocês consigam formar a opinião de vocês sem a intervenção aí das opiniões ou de jornalistas ou então das partes envolvidas neste caso. Quero muito saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários para mim e até o próximo Pandora News.